Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Hub Podcast e hoje estamos aqui para o bate-papo com a startup Sara e Anthony, que são cofundadores da Blastocell. Eles vão falar um pouquinho, né, o que é essa empresa, o que eles fazem, onde eles querem chegar. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. E ao meu lado aqui também, para estar conduzindo esse podcast, Diogo, um dos idealizadores aqui do Hub. Seja bem-vindo, Sara, seja bem-vindo, Anthony, seja bem-vindo, Diogo, novamente. E aí, me fala um pouquinho de vocês, como nasceu a ideia, né? Quem são vocês aí no mercado? Perfeito. Bom, obrigado pelo convite, na verdade, dizer que é um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho das ideias, né? Então, eu sou professor universitário, né? Fiz mestrado, doutorado sempre na área de reprodução animal, voltado, né, para soluções de problemas. E a ideia da Blastocell surgiu quando a gente percebeu que a gente tinha muita bagagem e que a gente, na verdade, contribui bastante com a ciência, com a academia, né, de um modo geral, mas que a gente podia monetizar conhecimento. Então, hoje, basicamente, o que a gente faz é isso, né, Sara? Tenta monetizar conhecimento. Então, a gente sempre fala que a gente vem de uma spin-off acadêmica, porque a gente eu, é a Sara... por mestres, doutores... Isso, E tem a Raquel, que é a nossa terceira sócia, né, que é médica veterinária, tem já uma grande expertise na área comercial, porque ela tem uma outra empresa voltada para esse ramo. E aí surgiu a ideia da gente se juntar, falar, bom, o que a gente sabe para melhorar a produção de embrião e tentar comercializar isso aí. Você vê que legal esse movimento, né? Sempre houve uma distância muito grande do meio acadêmico pro meio profissional ali, né? O meio comercial, né? A gente vê muito na nossa área de marketing, assim, quem tá no meio acadêmico tem uma dificuldade muito grande pro dia a dia ali do lado onde a gente tá, né? E cada área tem as suas... os seus pontos distintos, né? Mas a gente vê muitas áreas trazendo o acadêmico para dentro da empresa, né? Esse espírito do empreendedorismo. Olha, existe muito conhecimento lá, existe muito estudo e dá para trazer para a prática. E alguns anos atrás se tornava um TCC e se arquivava, se tornava um projeto, mas não saía do papel. E hoje a gente vê isso. A gente já teve um episódio recentemente que a história é semelhante, né? Isso. É o meio acadêmico vindo pro mercado, né? Eu tô terminando meu doutorado pela Unesp de Botucatu. O Anthony é até meu orientador. E eu sempre via colegas e tudo mais fazendo seus doutorados. E aí você falava, você escreveu 300 páginas e tá lá, ninguém lê, ninguém tá usando. É claro que a ciência básica é importante e tudo mais, mas não tá tendo visibilidade, né, aquilo. Então, quando eu tava no meio do meu doutorado, falei, Anthony, realmente acho que a gente tem que fazer uma coisa diferente, alguma coisa pro mercado. Raquel tem muita experiência de mercado, ela trabalha com isso há 25 anos, com reprodução animal. E eu consegui ter essa visão um pouco comercial durante o meu doutorado. Falei, não, Anthony, vamos... Além do que a gente sempre relembra, né? A gente tá na academia, então você pega um aluno ali de pós-graduação, você pega financiamento de governo, público, é dinheiro do contribuinte, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem minimamente uma obrigação de fazer pesquisa com credibilidade, que tenha um impacto relevante para o país, para a academia, para uma revista, publicar artigo, etc. Mas, no final das contas, a gente faz pouco trabalho, dependendo do setor que você tá, que é atingir a população, né? Ou seja, a população paga imposto, por isso a gente consegue ter dinheiro para pós-graduação e para academia, para ciência, mas quanto a gente converte de volta? Então, talvez algumas áreas, talvez a área de saúde humana, médica, né, farmacêutica, eles façam isso de uma maneira muito bem organizada. Mas em alguns setores eu falo que falta. Falta a gente eu acredito que o nosso país falta esse tipo de incentivo, né? Falta acompanhamento. A gente vive um problema político de modo geral, não é de hoje, não é de eleições passadas. É cultural. Cultural. Que muda o lado político, muda o objetivo, muda o caminho, sai você, entra outro, depois muda de novo, sai aquele lá, entra outro. Isso. E o país não consegue evoluir. Porque se a gente investisse na academia lá 50, 60 anos atrás, né? Aqui tem investimento, esse investimento precisa sair do papel, precisa vir pro mercado. Exatamente. Acho que seria, pro país seria mais interessante ter trazer isso pro mercado, né? A base, né? Acho que o investimento na ciência, na base, é muito importante. E é uma coisa bem legal a startup de vocês,
que a gente sempre vincula startup, tecnologia com desenvolvimento de aplicativo, com coisas de internet, e vocês vêm falando, não, lógico, tem também no produto de vocês, mas é algo voltado realmente ao capital intelectual. Eu gostei muito da frase, vocês falam, é monetizar o capital intelectual do aluno, né, do envolvido, para que isso transforme uma ideia de negócios sanando uma dor do mercado. Sim. Né? Sim. A gente até estava discutindo aqui antes de forma inicial começar o podcast, em 2050, né, dizem aí na academia, né, artigos que a produção ela pode se meio extinguir em alguns fatores. E aí vocês vêm com um produto para amenizar talvez um problema futuro? Assim, na verdade, hoje o que a gente faz na empresa é, de fato, tentar desenvolver inicialmente um produto para linha reprodutiva para bovinos, né? E aí as pessoas perguntam, poxa, mas a gente tem um imenso rebanho, né? Um dos maiores rebanhos. A gente exporta muita carne bovina. Então a gente precisa, de fato, melhorar, né, a eficiência reprodutiva da vaca, vamos falar assim. Pô, dá para melhorar muito, né? Porque no sistema que a gente usa, ele é subutilizado. Ainda existe espaço para crescimento aí. Opa, muito assim, né? Falando em números, quer dizer, a cada 100 estruturas que eu poderia converter, né, num animal nascido, a gente hoje converte em torno de 40, 45. Então tem uma perda muito grande. É um espaço muito grande, né? E a gente sempre fala, né, assim, a ideia da Blastocell é que a gente faça, ou melhore, faça melhor o que a vaca faz normalmente no pasto. Ela produz bezerro, ela faz embrião no pasto naturalmente. Então a gente ainda tá falhando em algum ponto, né? O Brasil é um expoente na área de produção in vitro de embriões, não tem como a gente falar, né? A América do Sul é muito forte, e o Brasil, obviamente, representa grande parcela desses embriões que são produzidos e que podem ser exportados, mas a gente ainda pode ser muito melhor. O rebanho brasileiro hoje acho que é em torno de 200 e poucos milhões de animais, né? Isso. Ainda assim tem espaço para muito mais, né? Tem mercado para muito mais, né? Se a gente tivesse o dobro da capacidade hoje, já em pasto, já teria capacidade de consumo. E não só pensando se a gente colocar os animais aqui, né? Não só em quantidade, mas na qualidade desses animais também. Criar animais que produzem mais carne, em um espaço menor, então... Vamos lá, talvez a Sara seja mais novinha, mas talvez nós três aqui a gente vai... Meu, churrasco? O que era um churrasco, tipo, sei lá, 20 anos atrás? Você não falava, vou ali comprar um bife de Angus... Hoje gourmetizou, criou um mercado, né, gigante, e hoje, né, os jovens aí sabem comprar de uma forma gourmetizada um pedaço de carne ali, o corte perfeito. Antigamente não tinha isso, era só um churrasco. Hoje é um evento, né, Antônio? Até o nome dos cortes, na verdade. Se você for pensar hoje, você não tem nem mais o açougue, você tem, de fato, o nome deixa claro, é uma boutique de carne. Boutique de carne. Ela é uma boutique, porque ela de fato é uma boutique, né? Ela pensa em visibilidade, como é que você vende o seu jogo de luz, o corte, né? A capa de gordura, que um açougue convencional vai te dar lá uma picanha com tamanho X de capa de gordura. Mas se for numa boutique da carne, elas são todas padronizadas. E as várias raças, né? Porque totalmente. O Angus é uma raça que, assim, ganhou espaço no Brasil. Aqui o Nelore sempre dominou, né? Muito. Mas agora o Angus começou a ganhar espaço. E tem uma mistura de, acho que Angus com Nelore, que dá mais uma outra... Sim. Que dá um outro tipo de carne também que é muito bacana também, né? Não sei exatamente. O Brandos, né? A gente tem o Brahma mais Angus. Então depende do que você quer. Obviamente que você também tem questões comportamentais, né? Você pega um gado Nelore, ele é um pouquinho mais estressado. Às vezes, para lidar. Você pega um Angus, talvez você consiga ter um manejo diferenciado. Além da genética da carne, distribuição de fibra de gordura. Então aí as pessoas começam a perceber que nem toda picanha é igual, nem todo contrafilé é igual. E essa parte da genética da carne é onde vocês conseguem entrar para melhorar a qualidade da carne, a condição de gordura do animal. Hoje a empresa, a gente, né, a Blastocell, ela não tem essa ideia ainda. Tá? Hoje, assim, o que a gente quer realmente é ampliar a eficiência reprodutiva. Então, o que a gente quer é produzir mais embriões e que eles tenham melhor qualidade. Né? Quando a gente pensa nessa questão genética, aí, obviamente, que ela pode entrar dentro do processo e do negócio quando a gente seleciona quem vai ser a matriz. Então, quem vai ser essa doadora, quem vai ser esse touro, na verdade, que vai entrar como, né, o nosso doador de sêmen. Então, aí a gente consegue otimizar esse processo. Quer dizer,
Eu tenho um sêmen de alta qualidade, caro. Eu tenho uma fêmea de alta qualidade, às vezes, cara. Mas tudo que eu retiro dela, eu só produzo 40% do que ela poderia produzir. Caramba, tem Então, espaço. quer dizer, E aí tem a nossa espaço. ideia, né? Desses 40% aumentar pra 70%. Isso, pra um gado comercial, é uma diferença gigantesca. Em vez de você gastar 100 mil, você vai gastar 50. Então, essa é a nossa ideia. Entrar nesse campo que é enorme ainda, que tá precisando não só aqui fora, mas lá fora também. No mundo todo ainda tem espaço pra ter esse ganho de genética. Sim. Pra ter de produtividade animal. E aí o segundo passo que seria a qualidade da carne. E aí tem N outras possibilidades que podem acontecer. Isso, aí na verdade você tem que pensar realmente em seleção genética e tudo mais, que é garantir que você tenha, né, bons pais para produzir mais filhos com aquela mesma característica de interesse. Então hoje, assim, o que a gente quer é numérico. Eu quero mais embriões, talvez isso se converta em mais gestações para aquelas fêmeas e mais nascimento. Legal. E aí? Uma das premissas, né, de startup é quando o produto ou o serviço ele pode ser escalonado. Quando vocês viram que, a partir do momento daquela pesquisa, da conversa entre aluno, professor, doutorando, baralá, vocês viram, nossa, nosso produto dá para ser escalável e conseguir conquistar um mercado aí, Brasil, fora. Quando que vocês tiveram essa percepção, o Antônio e Sara? Falar, porque a ideia veio dela. Acho que não, assim, desde o início a gente já tinha uma ideia clara. Eu e a Raquel, a gente teve mais essa parte comercial. O Anthony, acho que ficou pouco na parte comercial, de realmente produzir embriões nos laboratórios comerciais. E a gente via no nosso dia a dia como as taxas eram baixas, né? E a gente teve essa ideia juntos desse sistema e a gente quis criar também um sistema que fosse muito próximo às rotinas comerciais, porque a gente sabe os perrengues que a gente passa no laboratório. Então tem várias etapas que são super delicadas, super sensíveis, que fazem todas as diferenças. A gente falou, não, vamos atuar aqui. E aqui, desse jeito que a gente tá fazendo, a gente consegue colocar no laboratório. E a gente consegue ter bons resultados. Se você problematizar muito a técnica, a gente tem problema que as pessoas queiram replicar. Então, mas sei lá, né? Hoje o protocolo é assim, mas se você colocar 3 passos diferentes, e aí vai ter que ter um delay, um tempo, nananã, e muda pra cá, eles vão reclamar. Vão reclamar porque falam, não, mas eu tenho mais embrião, mas o trabalho tá horrível, na verdade, né? Então, quando a gente olha isso, e pensou no produto, tudo, a gente falou, não, esse produto ele é replicável, fácil. E além da questão de logística, como é que a gente vai entregar esse produto? Né, ele é um produto de fácil entrega, ele é um produto que eu vou precisar de grandes armazenamentos. Tem que ser no gelo, e menos... Né? Então, assim, hoje a gente entrega ele de uma maneira muito mais tranquila. Ele chega em qualquer lugar do Brasil de maneira muito tranquila, se a gente escalonar. E aí, com essa ideia, a gente pensou, bom, a gente precisa de um melhor financiamento, né? E aí surgiu a ideia do PIP. Aí a gente escreveu o PIP juntos, submetemos no ano passado. Isso. Em novembro, outubro, nós fomos aprovados, com cerca de 300 mil, para incentivar Pra quem não conhece, produto. o PIP é parte de um programa da FAPESP, né? Isso. Vocês escreveram um projeto lá, detalharam esse projeto, o que seria feito com esse recurso, né? Isso, exatamente. E aí foram aprovados. Isso, numa primeira fase, né? Que a gente pode ter um aporte de até 300 mil reais. Então, a gente, de maneira bem simples, eu sempre falo que é uma prova de conceito. A FAPESP, ela compra uma ideia e a gente tem 9 meses só para executar. Então, é um projeto bem rápido. Bem rápido. E depois de 9 meses, você tem que mostrar para ela, olha, o meu produto, de fato, ele tem uma aplicabilidade, ele é melhor, minimamente, do que tem no mercado, né? E eu consigo escalonar. Então, isso foi o que a gente precisou fazer nesses 9 meses que estão acabando, já. E esse programa, na verdade, ele é um programa de fluxo contínuo, então a pessoa pode submeter, né, a qualquer momento. E é fato que ele precisa ter uma junção entre a empresa. Então, nós não tínhamos a startup, nós não tínhamos a empresa. A gente mandou o PIP, e aí quando a FAPESP aprovou, nós fundamos a Blastocell. Vocês abriram o CNPJ e boa. 3 pesquisadores. 3 pesquisadores e vamos pagar todos os impostos. Na abriu. E eu falava assim, gente, abrir uma startup deve ser a coisa mais fácil do mundo, pelo amor de Deus. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Aí meu pai, na verdade, é contador. Eu falei, pai, olha, né, a FAPESP liberou dinheiro, isso aqui, eu só preciso abrir uma empresa, então um CNPJ para mandar para eles. Aí eu falei, você acha que o quê? Uma semana? Meu pai assim,
Claro que não, né? Falei, então tá bom, pai, então começa o processo. E aí foi aprendendo tudo que a gente precisava, a gente não sabia nada. Eu sempre falo assim, éramos, né, a Raquel, óbvio, tem uma outra empresa nesse ramo, então ela tinha um pouco mais de experiência, mas eu e a Sara, dois cientistas perdidos, assim, falava, gente, a gente não sabe nada. A gente falava Canvas, oi, Canvas? Não, plano de negócios? Ai, gente, aquilo não era mas, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Muito legal isso aí. Na hora que vocês saem do meio acadêmico, né? Totalmente. Saem da academia para o mundo empresarial. Que é conversar com o contador, com o jurídico, a gente tem planejamento de marketing, planejamento financeiro, qual o próximo passo, o que fazer. Sim. Por exemplo, o produto tá pronto, vamos começar a vender. Não é só, e aí, onde eu vou vender agora meu produto? Não, até o fato, assim, olha, de ir pra uma incubadora, tá? Vamos pra uma incubadora. Tá, primeiro, pra passar no processo, vocês têm que ter um pitch. Não. Eu falava, Sara, como é que a gente vai fazer isso? Eu sei vender, sei lá, eu sei vender um artigo em 5 minutos, eu sei vender um experimento em 3 minutos num pôster de congresso, mas como é que eu vendo uma ideia, entendeu? Eu falava assim, 5 minutos, assim, uma banca te olhando, pessoas que sabem do que eles estão falando, eu falava assim, gente... E elas estavam fora daqui, e eu lembro até hoje, né? Me apresentei e falei, foi legal. E aí um cara que acho que ele é designer, não lembro, ele pegou e falou assim, mas eu ainda não entendo o que seu produto quer. O que você quer vender? Porque, pra mim, para o Brasil tá ótimo, ele produz um monte de embrião, tem um monte de vaca aqui, tem um monte de boi, não tá bom. Somos o maior rebanho, né? Não, a conversa era essa, assim, o que tá tudo no Google, tá claro lá pra todo mundo. Aí eu falava assim, não, mas o embrião precisa ser melhor, ele precisa estar no ambiente mais ideal, ele tem que viver melhor. Imagina que assim, você precisa estar num ambiente mais confortável. Ele falava, eu não entendo. E aí eu brinquei com as meninas. Eu falei, olha, professor, a minha pergunta é, o senhor gosta que o colchão se molde a você ou você gosta que você se molde ao colchão? É sobre isso. Ele falou, não, eu quero que seja um colchão confortável. Eu falei, então, eu vendo hoje, assim, o que a gente quer vender é um colchão castor para embrião. Um colchão confortável. Entendeu? E isso o que faz? Vender. Faz você acordar melhor, produzir mais. Vai ser melhor qualidade. E aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, pode ir embora, porque acho que eu já entendi o que você quer fazer. Eu, tá bom, obrigado. Porque às vezes, né, no papel é uma coisa mais linda, né? Não, tá bonito, estruturado, pintado, desenhado, mas você joga no mercado, o mercado fala, beleza, não serve. Ou serve, né? Então, por isso que a gente fala, né? A distância, o abismo que tem entre a academia e o mercado real. Né? Fora que, às vezes, seu produto é tão bom que incomoda os grandes, ele pode comprar para te matar. Sim. Tem um outro fator também importante de como você divulgar isso, como você colocar isso no mercado. Não, mas isso é legal, porque quando a gente fez nosso primeiro modelo de plano de negócios, a gente falou, nossa, é incrível. Não era tão difícil? Foi engraçado, né? E a gente começou a vislumbrar uma série de sabotadores no processo. Sim. Mas não era uma sabotagem, eu vou chamar de sabotagem ativa, sabe? Porque parece que não era proposital. Mas as pessoas são meio descrentes, sabe? Então assim, parecia que isso não vai funcionar, não vai comprar, o mercado é nananã, as pessoas não vão investir. Aí, quando você vai entrevistando, fazia parte desse processo nosso na FAPESP, eu falava assim, gente, mas, o mundo é muito pessimista, né? E são pessoas que estão no mercado de reprodução. Eu não tava conversando com outro indivíduo que não sabia nada do que eu queria. E eu falava assim, gente, mas é muito pessimismo, não é possível que seja tão ruim assim. E aí, nesse meio do caminho, você vai dando uma desanimada. Eu falei pras meninas, eu falei, não dá pra gente entrar nessa onda. A gente tem que acreditar no que a gente quer fazer. Resiliência, né, Antônio? Mas é um negócio que eu consigo falar pra vocês, assim, que é igual, acho que em qualquer segmento, né? Quando você traz algo novo, você traz algo diferente, você propõe uma mudança, sempre gera desconforto. Sim. Cara, se pegar assim, você tá lá na sua casa hoje, vamos mudar pra uma casa diferente. Só que você vai ter que fazer a mudança. Puta, vou ter que fazer a mudança. A casa é melhor. Puta, mas eu tenho que fazer mudança, eu tenho que lombar tudo num caminhão, do outro lado da cidade vai ficar mais longe, mas não sei o quê. Então, assim, no primeiro momento, sempre gera desconforto, seja no mercado, seja lançar um produto novo. Sim. Entendeu? E às vezes, assim, a cultura, né? O que eu tenho aqui já tá bom, já funciona, eu não preciso disso. Isso não vai funcionar, né? Então, assim, você tem que desbravar como empreendedor, já não mais como cientista, mas como empreendedor, você tem que falar, meu produto funciona, tem que mostrar pro mercado. Entendeu? Aí que o mercado vai te reconhecer. Agora vale a pena. Aí fala assim, seu negócio é bacana. Quando não falarem que você deu sorte, tá? Que geralmente eu vou falar assim, você deu sorte.
Mas isso tem bastante. surgiu coisas muito interessantes que abriu mercados pra gente também, né? Totalmente, é. Aí a gente Também começou bastante. a pensar mais nos equinos, a gente pensou em ovinos, humanos, que é um plano futuro que a gente quer muito abordar. Isso foi uma coisa Pet bacana. care. Pet, Então- obviamente, né? Não pra... porque quando a gente começou a fazer o processo, né, de estabelecer a startup, então, junto com a parte, vamos validar o produto, tinha... Acadêmica. Vamos validar a empresa, ou seja, Uhum. vamos mostrar para a FAPESP o que a gente quer, porque essa primeira fase é muito curta, mas a gente depois pode entrar num segundo momento, que é um momento de 2 anos aí, que escalona mais o produto, e aí a gente pode chegar a um financiamento de até 1,5 milhão. E aí, realmente, de fato, isso é muito bom, porque a gente consegue consolidar melhor a startup, né? Que ainda é muito jovem, na verdade. E quando a gente começou a olhar esse crescimento ali da empresa, estabelecer a empresa, a gente começou a ver, não, tem muita coisa que dá para fazer, né? O nosso produto, ele tem versatilidade. Então, ele tem hoje, né, a gente sempre falou assim, hoje talvez a gente tenha que investir numa linha reprodutiva para bovino, para que a gente ganhe credibilidade. Pra falar, olha, o que a Blastocell produz de diferente daquilo que todo mundo já sabe, né, na reprodução de bovinos? Mas tem a possibilidade da gente ter outras frentes de mercado. Existem outros mercados, equino, Sim. suíno. O suíno hoje, ele não é muito hoje o nosso foco. Tá? A gente não tem essa perspectiva. Por conta de demanda. Por conta de demanda, Mas os ovinos aqui na região que a gente tá, a gente teria, sim, uma demanda uma já. demanda, E o que muda, assim, basicamente, para ovino, suíno, bovino? Tem uma estrutura muito grande de diferença? As fêmeas são bem diferentes. Os sistemas são bem aspectos. diferentes, os sistemas dos animais. Porque às vezes algumas pessoas falam assim, mas sei lá, uma ovelha é uma vaca em miniatura. Não é. As pessoas falam Já assim, ouvi falar mas são isso ruminantes, mesmo, então, cara. É ruminante, é ruminante. Então logo uma ovelha é uma vaca em miniatura. Não, ela não é. Elas são muito parecidas, mas uma vaca tem uma gestação de 9 meses, uma ovelha tem de 5. Então assim, já tem diferença aí, não é só por causa do tamanho. Então a gente teria que otimizar esse sistema, e essa que é a ideia da empresa. É a gente otimizar o sistema para aquilo que o produtor quer. Então, se é um produtor que é de bovino, a gente tem hoje um produto já muito pronto para entrega. Já tá pronto. Para o ovino, a gente fala que a gente ainda tem que vir um pouco para a bancada, então a gente ainda tem que dar um passo para trás. A gente ainda não tá com o produto comercial, a gente tem que sentar na bancada, melhorar academicamente, cientificamente, testar uma série de coisas para entregar um produto para o produtor. Mas o fato de você ter pessoas que permitam você começar a testar, você acessar o animal, é muito melhor. Né? Porque a gente tem, às vezes, para conseguir fazer toda essa parte, validar, a gente usa muito material de abatedouro, né? Ovário de abatedouro de vaca, tá ali, não tem questões éticas. A nossa região não é uma região que tem abate de ovinos. Então, a gente hoje, para fazer aqui, a gente precisa muito da parceria com o produtor rural, porque ele tem que acreditar no nosso potencial, falar, olha, a gente tem um produto, talvez seja interessante, né? Deixa a gente mostrar para você que talvez a gente consiga melhorar as taxas de reprodução das suas fêmeas. E para equino, aí a gente tá bem mais atrás. Mas não é assim, não é uma questão da empresa. Né? O equino ainda é uma questão do quanto a tecnologia já foi avançada in vitro para a fêmea. Mas aí, com essa parte de bovinos, a gente já tem 2 parceiros, né? 2 fazendas que se abriram, são dispostos a testar os nossos... Porque a gente já mostrou os resultados, uma parte dos nossos resultados, eles ficaram, nossa, não, faz aqui na minha fazenda, deixa eu ver se produz mesmo, deixa eu ver se funciona mesmo. E aí a gente já transferiu uma parte dos embriões em uma das fazendas, que é uma vaca leiteira, Jersey. E a gente vai transferir agora em vaca de corte também, que é de Nelore. E aí todos esses resultados têm que ser acreditados novamente para vocês colocarem o produto oficialmente no mercado. Sim. Aí depois de tudo comprovado, né, hoje a gente está numa fase de patente, na verdade, do processo, de modo geral, para a gente garantir, né, segurança. Depois a gente tem que pensar isso, viabilizou, realmente dá para escalonar, né, o produto, aí vamos entrar na parte de regulamentação. Os órgãos, né, estaduais e federais para poder viabilizar o comércio disso. A partir da regulamentação, tá aberto para vender o processo no Brasil todo. Exato. Aí você tem uma autorização para venda no Brasil. Isso. Aí entra na fase de você buscar o cliente, não mais a fase de experiência, né? Já buscar o cliente, apresentar o produto. Isso, os investidores. Por isso né, que é legal que a gente tem um grupo bem diversificado. A gente tem a Raquel, que está nos Estados Unidos, um cliente de equino.
E que tem todo esses network, essas ligações. isso. Então, eu fui para Israel para um cliente também. Então, a gente tem todo esse network super legal. Que a gente consegue divulgar nosso trabalho e tudo mais. E eu fico de porta-voz. Não, ele é nosso showman. Ele vende nosso produto como ninguém. Exatamente, alguém tem que vender, né? Mas eu acho que o grande negócio de uma sociedade é essa, né? É explorar as habilidades, os diferenciais de cada um, né? Isso é importantíssimo. E se todos forem iguais, todos tiverem tudo muito igual, gera uma dificuldade do outro lado, né? Opa. Sim. Então, às vezes, explorar o potencial máximo de cada um. Mas Então, as nossas falhas, o Anthony como resolve. foi essa sua experiência em Israel? O que você teve lá fazendo? Teve a trabalho? Como que foi? Então, a gente produziu uma parte, né, embriões... Lá é muito forte de holandês, leiteiro. Então, eles têm um dos maiores gados genéticos do mundo na produção de leite. E aí eu fui convidada a ficar um tempo lá pra... Porque, apesar deles serem um país muito avançado tecnologicamente, como vocês sabem, em softwares, em robótica, em armamento, tudo mais, mas essa parte de reprodução eles são bem defasados. Então, e o Brasil é referência. Então, quando a gente fala que nós somos referência em reprodução, mas assim, em todos os sentidos. Então, muitos profissionais são levados daqui pra lá. Então, o Anthony mesmo tem vários alunos que foram pra fora do país, porque eles pedem essa mão de obra. São exportados, Então... né? Assim, infelizmente, é o que a gente fala, como... Não sei, acho que é o que vocês falaram. Aproximar a empresa da academia ainda precisa acontecer bastante, Sim. porque hoje a gente pensa em formar um doutor para academia. Então parece que ele vai só dar aula, ele só vai fazer pesquisa, ele vai escrever artigo, e é fundamental. A gente já tem uma saturação grande de doutores no mercado, em várias áreas, né? E hoje a gente precisa falar o seguinte, olha, o fato de você ter doutorado, ou mestrado ali, você tem um senso crítico diferenciado de um aluno, né, de um profissional ali só graduado. Esse é o seu expertise, né? Não é o fato de você saber ou não dar aula. É o fato de você conseguir propor uma ideia, solucionar problemas com muito mais ferramenta. Então, isso que a Sara coloca, essa é a grande questão. Então, a gente acaba exportando muita gente, porque tem ideias brilhantes aqui, pessoas que querem fazer coisas, mas não sabem. A gente não é treinado na universidade. O Brasil acaba não aproveitando, né? Ele forma seus doutores... não gera oportunidade no mercado, porque não tem essa paridade, essa conexão empresa-academia, né? Isso, exato. Querendo ou não, acaba que se torna uma fuga intelectual para outros países. Porque você recebe uma proposta fora, lá eu vou poder desenvolver minha pesquisa, vou atuar no mercado, posso. Exato. Não só Israel, né? Mas acho que o mundo todo de modo geral, aproveita, cada um na sua área, no seu segmento, aproveita isso. Mas acho que tem mudado isso no Brasil. O que vocês sentem? Tem tido mais essa aproximação com o mercado? Eu acho que talvez os pesquisadores tenham mudado a sua cabeça, principalmente depois da pandemia, ou na pandemia e depois da pandemia, porque a gente realmente teve uma recessão financeira muito grande para pesquisa, né, nos últimos anos, mas isso já vinha acontecendo, então, assim, já vinha minando uma série de financiamentos. O dinheiro que estava focado para o Ministério de Ciência e Tecnologia e da Educação, ele era reduzido a cada ano. E aí eu acho que assim, na pandemia a coisa só se agravou. Porque a gente teve, primeiro, uma descredibilização muito grande da ciência de modo geral. E segundo, que você tinha um monte de gente e vou fazer o quê? Virei doutor e agora eu faço o quê? As universidades estão fechadas, né? Não está se contratando. Eram os meus medos. Há um inchaço muito grande, né? As universidades federais, estaduais, né? A verba que vai sendo destinada para elas é cada vez menor. Então, como contratar um professor universitário? Como contratar um pesquisador? Se não é repassado uma quantidade maior de verba, né? E aí, como é que você melhora o seu quadro de docentes? Então, foi virando um problema. Então, eu acho que a gente ainda exporta bastante mente brilhante daqui. Então, mas eu acho que realmente as universidades se abriram mais. Então, as universidades têm equipamentos, como a gente estava conversando antes de começar, que a Unicamp tem uma infraestrutura gigantesca, assim, a grandes centros, o Unesp, tem né? equipamentos caríssimos, assim, a gente tem equipamentos de milhões que fazem ótimos serviços. E é difícil para uma empresa investir em um equipamento de 1 milhão. Então, e a gente tem esses equipamentos. Hoje a gente tem uma cultura de facility também. Mais... Legal. Campinas, né, tem aquele instrumento lá de não é fabricação, mas de fabricação de moléculas, CNPEM. Isso. Enfim, tem né? Grandes centros lá. Financiados por dinheiro público. E que às vezes a gente nem sabe que a gente pode usar.
E a gente Né? tem que retornar esse dinheiro público. É para isso que serve as universidades, para fazer, né, formar doutores, formar tecnologia assim, e devolver para a sociedade. A gente saiu, a Sara, eu vim da Unesp Botucatu, a Sara também é de lá. E aí a vantagem é que eu tive os dois pés. Então eu tive muita academia durante a minha formação, mas durante o meu pós-doutoramento, a gente começou a ficar próximo de alguns pesquisadores que já tinham a mentalidade mudada. Então eram pesquisadores que já trabalhavam vinculados à empresa. Mas aí você tem que sempre pensar assim, muitas pessoas acham isso super legal, eu acho ótimo, né? Porque você tem financiamento, às vezes, muito mais desburocratizado, mas tem gente que acha assim, mas você não está se vendendo para a empresa? Você vai publicar, ou você vai fazer aquilo que eles querem? Quer dizer, você vai ser ético na hora de você colocar seus resultados? É de fato, né, o produto XZ que você testou, ele é melhor do que você falou? Eu acho que isso, assim, ele tem que parar de existir. Né? O fato da empresa financiar a gente não pode ser um problema de questionamento ético. Mas se eu fizer tudo dentro do que eu faço com o dinheiro de uma agência de fomento pública, é só falar com a empresa, olha, o seu resultado é X, ele é melhor ou ele é pior, ou ele é igual. E a empresa faz o que ela quiser. Na verdade, é um ponto que, assim, a ética sempre tem que existir, sempre, né? Claro. Pô, fiz um estudo, fiz uma pesquisa pra empresa onde eu trabalho hoje, e o resultado não foi tão positivo. Pô, o que a gente vai fazer pra melhorar e pra que ele se torne positivo? Agora, olha, a performance dele é melhor em 10%, 20%. Bora publicar. Opa! Não tá bom? Vamos ajustar. Cabe melhorias, né? Que eu acho que é bem um produto de vocês, né? Vocês entenderam um nicho de mercado que não é que não está bom, é que tem espaço pra uma melhoria grande ainda, né? Isso. E é só partir pro mercado, né? Hoje a gente, assim, talvez agora com os primeiros resultados das fazendas, né, parceiras, e escalonar ele pra gente conseguir fazer, né, em volume, a gente de fato consegue credibilidade. Então eu falo assim, a gente tem um produto que funciona, ele melhora aquilo que já é bom, vamos dizer assim, né, até onde tá na arte. Mas se a gente conseguir escalonar, a gente ganha credibilidade. Então acho que essa hoje é a E vocês ainda estão naquela fase de arrumar parceiros, proprietários de propriedade rural que ainda precisam fazer testes, ou já estão na fase final de teste, não precisa mais, já preparando para o mercado? A gente tá nos ajustes finais, na verdade. Mas até onde o produto tá hoje, né, pensando em venda, ele já tá muito bom. O que a gente gostaria de pequenos ajustes, às vezes, na hora de vender para um laboratório, para um embriologista, né, pecuarista, que o manuseio seja mais fácil, sabe, que a parte técnica não seja um problema. Eu não posso ter um embriologista que fala assim, nossa, eu não consigo usar o seu produto porque ele tem muito passo a passo, ele é muito difícil. Muda minha rotina, muito porque a gente do mercado a gente sabe que é uma loucura. É assim. Os procedimentos operacionais ali precisam ser mais claros, mais bem definidos, para que seja fácil para qualquer tipo de usuário. Simples, sabe? Tem que ser simples. Ele tem que sair do protocolo que ele faz hoje pro nosso e falar assim, nossa, mas eu nem demoro tanto mais, nem é uma coisa complicada, só aprende a usar e já no mercado a gente tem que fechar a comunicação com cada cliente, então assim, isso para um laboratório a gente tem uma conversa, para um embriologista a gente tem outra conversa, pecuarista tem outra conversa. Tem então, que se moldar. Pecuarista, eu não vou chegar lá e falar, olha, epigenoma, isso aqui mudou. Não, eu tenho que ir lá falar, olha, sentar, tomar um cafezinho, levar um queijo. Você não pode chegar lá, abrir já um PowerPoint e falar... Eu pego um queijinho, um cafezinho, passar no... Aí é muito um pouco da nossa área de marketing, né? Você tem que se comunicar com o seu público de acordo com o que ele fala. Exatamente. Como que eu converso com um professor doutor, como que eu converso com meu filho de 4 anos. Isso. Né? Meu filho de 4 anos tem que ser uma conversa num tom mais baixo, com tipos de palavras diferentes, né, do que a gente tem uma conversa mais formal. Ele sabe o que é uma brincadeira ou não, mas às vezes meu filho não tem esse discernimento para ter essa... Exatamente. E acho que no mercado é isso também, né? Às vezes o próprio produtor não é especialista em algumas áreas, né? E então, pra ele, tal resultado não é tão importante, mas para aquele resultado ali é o foco, entendeu? Então a gente modifica a nossa apresentação para dar foco naquilo que... E sabe o que é um negócio legal? Se a gente pegar as propriedades rurais, elas estão passando por esses processos de sucessão. Que era o vô que cuidava, que não tava nem aí, falar em reprodução animal, não, já tava bom. Agora é os netos que estão assumindo, são os filhos dos netos, e aí já tem essa pegada de inovação. Como eu faço para inovar dentro da porteira pra dentro? Não, você vê até Instagram, assim, você tem que colocar essas informações no Instagram, porque o pessoal agora é o quê? Olha no Instagram. Sim. Olha as informações. E também uma mudança no comportamento do pecuarista, né, que a gente fala. Antigamente, então você tinha lá
dono da propriedade, ele recebe a equipe, né? Vai fazer todo o procedimento, vai entregar para ele o embrião ou a prenhez, né? Vamos pensar assim, como foi o acordo que ele fez com o laboratório e com o embriologista. Então ele ficava muito a par, assim, ele via muito produto final. Aí quantos bezerros deram depois daquela estação, né, reprodutiva lá do meu rebanho? Hoje você tem pecuaristas que estão montando seus próprios laboratórios dentro da sua fazenda. Então, ele quer a equipe dele, ele quer o laboratório dele, ele investe dinheiro, porque ele não quer mais terceirizar. Então ele vai saber desde, né, do início do processo e vai controlar isso. Então tem gente, que talvez sejam os mais novos, os mais tecnológicos. Ele quer ver, ele quer entrar no laboratório e olhar, entendeu? O embrião da vaca dele sendo produzido. Ele não quer só ver um veterinário trazer e falar, eu vou colocar, tá, ali nas receptoras, nas vacas e tá tudo ok. Não, eu quero ver o embrião sendo feito. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é que a gente vê, assim, como que é a evolução natural nossa, né, Sim. ser humano, né? Tudo isso é a velocidade da informação. Uhum. Pega 50, 60 anos atrás, nossos avós, donos de fazenda, deixa a vaca comer a grama, engorda. Tem o tourinho do vizinho ali, traz E pra beleza. cá. Aí começou, se você der um sal, dá uma engordada. Daí depois chegou um momento que veio a nutrição animal, que já não é o sal, né? Que já é um negócio assim, já é um composto ali com muito mais rico de nutrientes, né? Sim, E muito melhor que o sal mineral. Só daí eu falo assim, cara, eu tenho passo, o sal custa X, essa nutrição animal custa mais caro. Só daí assim, até ele mudar do sal mineral para nutrição, foi um passo. Pra ver o benefício. Pra ver o benefício. E hoje a gente já vem numa outra área que é assim, a genética também, onde eu posso inserir a genética para melhorar a produtividade. E essa questão de passar de pai para filho, cada vez mais, assim, você tem que analisar a questão de custos, né, e benefícios, né? Passou pro filho, o filho vai analisar custo-benefício, vamos implantar isso aqui, posso ter a melhor rentabilidade, né, posso produzir mais, e a fazenda, que agora é um CNPJ, pode ter maiores ganhos, né? Exato. Sim. No final, o cara vai olhar pro resultado, né? Totalmente. Então, Totalmente. se o produto trouxer o resultado, se for o lucro, né, é o caminho, né? Essa é a principal proposta. Ou seja, o agro é tech, é top, é tudo. Mas vamos lá. Gente, a gente falou um pouco, né, como vocês nasceram, o presente, né, o momento que vocês estão vivendo. E pra gente aqui nas considerações finais, e a projeção futura? Onde vocês enxergam a Blastocell daqui a alguns anos? O que vocês podem compartilhar com a gente? Sara, vai lá. Porque a Sara é mais... Eu já penso muito alto. Foguete, assim, só sobe. Não, a gente tem alguns produtos aí em vista, como a gente já disse. O mercado equino e ovino são os nossos focos atuais. A gente tem parceiros em clínicas humanas, que um futuro ainda distante, a gente pretende... Bem distante. Bem distante. A gente pretende investir, mas... desdobramento, assim, de coisas que a demanda do mercado vem trazendo, né? Porque a gente fez várias entrevistas, a gente conseguiu identificar muito bem o nosso mercado, que antes a gente não tinha muito conhecimento, mas a gente identificou muito onde a gente pode se inserir. Então, a gente pretende agora um PIP2, também é um dos nossos planos. De dinheiro, porque a gente precisa de muito dinheiro pra produzir isso. Muito dinheiro. O primeiro passo o produto, o carro-chefe de vocês ainda é o bovino. Sim, pra essa próxima etapa, assim, escalonar o bovino. Você vem outros produtos que vão seguir em outras fases, mas você falou de reprodução humana. Junto. Como que entra o produto de vocês no ser humano? Aí a gente vai para um outro podcast. Ou seja, tem mais vindo por aí. Tem coisas por aí, pessoal. Vamos aguardar. Tem. Não, legal. Porque é difícil você tocar esse público, né? Assim, as pessoas às vezes ficam um pouco receosas, né? Poxa, mas é um produto que foi feito para bovino, aí serve para vaca, serve para égua, para ovelha, e de repente surge a palavra mulher no meio da conversa, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado, a gente sempre fala assim, olha, tudo, na verdade, é possível. Né? Até mesmo a gente melhorar a fertilidade humana em vários aspectos. Óbvio que quando a gente vai para humana, a gente fala em questões éticas muito mais sensíveis e um mercado que a gente precisa... É um nível muito mais alto, né? Regulamentação, isso, exatamente. E tudo mais, muito mais... Mas a base do produto a gente sempre pensa, sabe? Vamos sempre tentar alguma coisa que
dá para viabilizar a longo prazo para o humano, então a gente sempre toma muito cuidado com isso, né? E você talvez precise de investidores, aí talvez não só a questão pública. Então a gente talvez precise de parceiros, de fato, de empresas relacionadas à reprodução humana que queiram investir. Porque a Blastocell chegar com um produto X e falar, olha, coloca aqui, né, por embrião de humano, é uma coisa. Quando você pega um grande grupo de reprodução humana e fala, não, eu gostaria de investir e eu vou ser o seu anjo para mostrar para o mercado as possibilidades que vocês poderiam atuar, é bem diferente. A gente fala assim, é futuro. É Futuro. Com parceiros. Com parceiros Ou seja, específicos. Estamos abertos. Tá respondido, hein? O futuro da empresa, hein? É, isso aí. É, temos parceiros, estamos à procura de parceiros. Também. Então a gente... Muito bom. Bom, pessoal, nossa, tinha papo aqui pra gente discorrer a tarde inteira. É um tema muito legal, né? É um tema, assim, bastante aberto, no sentido, assim, de curiosidade, né? De informação e etc. E, assim, já de antemão, queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui compartilhando um pouco. Já fica o convite aberto pro próximo, tá? É muito importante esse momento, bate-papo com startups, pra galera da nossa região entender a importância da academia, da faculdade, de estudar, de tirar aquilo do papel, colocar na prática, que é o maior desafio hoje do empreendedorismo em si. Não é só vislumbrar apresentações, mas sim ter a prática em cima, né? Colocar para o mercado. Empreender é sim ter riscos. Vou falar assim, mas a gente não tem risco de patrimônio, mas o tempo de vocês, né, professor? Quanto tempo você disponibilizou para esse projeto? Tanto a Sara, enfim. Então, tudo isso acho que é importante para quem está nos acompanhando, né? Se vocês serem referência desse pessoal aí, dos jovens que acompanham o nosso canal aqui. Exatamente. Bacana. Galera, um bate-papo muito legal, muito bacana. E vamos esperar vocês aí para os próximos episódios e acompanhar esse crescimento da empresa de vocês. Pode deixar. Obrigada, gente. Agradece, foi um prazer, na verdade. Obrigado pelo espaço. Super importante pra gente que é jovem, né? E para que as pessoas também vislumbrem um pouquinho do que a gente pode fazer. E parcerias são sempre bem-vindas. Muito bem-vindas, na verdade. Né? Tem muita ideia. Muitas ideias, muitos produtos que a gente fala, né? Como a gente tá na academia, tem várias ideias que a gente quer fazer e... Começou a monetizar mesmo. Legal. Não, legal, e pra quem quiser seguir vocês, redes sociais... Tem nosso Instagram, @BlastocelLBiotecnologia. Tem nosso LinkedIn. Isso, exatamente. E nosso site futuramente. Exato. Vai ser feito com a gente, que tô brincando. Por favor. No final eu vou entregar meu cartão. Vamos lá, galera. É isso aí, network, né? Pessoal, essencial. Esse aqui foi o bate-papo, então, com a Blastocell. Muito legal, é um tema, assim, extremamente, né, rico pra gente estar conhecendo um pouquinho, né? E ainda mais a área do agro, que vem, né, como vocês falaram, só tá engatinhando, tem muita coisa pra acontecer. E esse foi mais um episódio bate-papo com startup. E logo aí, com certeza, vocês estarão aqui conosco de novo. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigada. Valeu. Gente. Valeu, obrigado.